Olá, tudo bom com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais uma das nossas conversas perfumadas. Seja bem-vindo então à FSA Perfumes Naturais para esse episódio de hoje das Conversas Perfumadas. Se você não me conhece ainda, meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, professor de perfumaria, criador da FSA Perfumes Naturais, que é uma escola de perfumes que oferece formação e aperfeiçoamento em perfumaria natural independente. O meu maior objetivo é simplificar o ensino de perfumaria para que você possa aprender, para te ajudar a contar suas histórias com os cheiros. Então, se esse é um objetivo seu, seja mais do que bem-vindo aqui para poder conhecer todo o trabalho que é feito aqui na FSA. E hoje, então, neste episódio das Conversas Perfumadas, um tema que eu intitulei Como ler a pirâmide olfativa, como ler uma pirâmide olfativa. Lembrando que as conversas perfumadas são um espaço aqui dentro da FSA para a gente poder falar de temas relevantes ao universo da perfumaria natural e da criação de perfumes naturais, da criação independente de perfumes. E hoje, então, eu estou trazendo para você esse tema, que é um tema bem interessante, um tema que eu espero, ao final dessa conversa, capacitar você para poder olhar as coisas de modo diferente no que diz respeito à pirâmide olfativa. Quando você bater o olho numa pirâmide olfativa, eu espero que a partir dessa conversa aqui você possa mudar o seu olhar, você já começar a se perguntar outras coisas. É isso que eu espero poder provocar em você, poder ensinar para você. Então, boa tarde para quem está chegando, boa tarde, Thiago. E para todo mundo que estiver chegando aí também, quem estiver assistindo depois, porque eu sei que tem gente que não pode estar aqui agora, também seja muito bem-vindo. Vamos falar então sobre como ler uma pirâmide olfativa. Eu separei alguns temas que eu quero trazer, alguns tópicos, e o primeiro deles é precisamente a gente tem que conceituar. Boa tarde, Gisele, seja bem-vinda. A gente precisa primeiro conceituar o que é uma pirâmide olfativa, para aí depois a gente ir se aprofundando no que eu quero me aprofundar aqui hoje. E o conceito de pirâmide olfativa é extremamente simples, embora às vezes a gente se confunda um pouco. Uma pirâmide olfativa nada mais é do que uma organização e classificação das notas de um perfume, das matérias-primas que vão compor esse perfume, de acordo com a volatilidade. Lembrando que volatilidade é uma propriedade que diz da facilidade de evaporação de uma substância. Quanto mais volátil, mais fácil a evaporação. E aí, então, as notas de um perfume elas são classicamente divididas em 3 categorias de volatilidade. A saída, que é a mais volátil percebida primeiro, o coração, que tem uma volatilidade intermediária, e as notas de base, que tem a menor das volatilidades, sendo percebida no último momento. É claro que é mais complexo do que isso na prática, e quando a gente vai se aprofundando no estudo de perfumaria, a gente vai percebendo que é realmente mais complexo. Mas para um primeiro entendimento e considerando o objetivo de hoje, que é a ideia de leitura de pirâmide, isso está perfeitamente suficiente, ok? Esse é o primeiro ponto. Para vocês que estão aí me vendo, vocês já tentaram, eu acredito que sim, porque a gente sempre tem muita curiosidade para poder entender a pirâmide de um perfume. Eu imagino então que vocês também já tenham procurado pirâmides de perfumes que vocês gostam ou querem saber mais informações. E isso realmente é uma coisa que dentro da nossa prática de criação é uma coisa que ajuda a gente demais, mas às vezes a gente não dá a devida atenção, talvez por achar que é muito simples o ato de ler, de olhar uma pirâmide, não sei. Mas hoje, inclusive no final aqui, mais para frente, eu quero propor para você um exercício para você fazer depois dessa nossa conversa. O próximo tópico que eu quero falar, depois da gente entender o que é uma pirâmide olfativa, é onde que a gente pesquisa uma pirâmide olfativa. Eu quero conhecer mais de um perfume
onde que eu vou para poder saber a pirâmide desse perfume? A gente tem alguns lugares que a gente pode fazer isso. Eu separei os 3 mais significativos e o que eu gosto mais eu vou falar também, desses 3. O primeiro lugar que a gente pode consultar uma pirâmide olfativa de um perfume é na própria empresa, no site da própria empresa que vende um perfume. A gente vai lá, consulta, vai nas opções lá dos produtos. Muitas empresas, a grandíssima maioria, tem lá a pirâmide olfativa do seu perfume. Esse seria o primeiro lugar para você entender ali qual que é o universo olfativo daquele perfume. Esse é o primeiro lugar. O segundo lugar onde você pode consultar uma pirâmide olfativa de um perfume são livros especializados de perfumaria. Alguns guias que a gente tem hoje são muito interessantes para poder fornecer essa informação para a gente. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro do Michael Edwards, que é um especialista em perfume, que é aquele livro Perfume Legends, Lendas do Perfume, e ele agora recentemente lançou também o American Legends. Só que é o seguinte, o livro, ele às vezes pode ser menos acessível para a gente do que, por exemplo, o site de uma empresa. O livro, às vezes, a gente tem que comprar, ou então tem alguns que a gente tem acesso a algumas páginas, pode ser um pouco mais difícil. Embora, por exemplo, esse livro do Michael Edwards que eu falei, ele tem informações muito ricas dos perfumes que estão lá. Outra questão do livro é que ele é mais limitado, no sentido de não cobrir aí uma grande gama de perfumes. O último lugar, que é o nosso foco aqui, é a Fragrantica, é a base de dados da Fragrantica, que é uma revista eletrônica de perfumes. Sem dúvida nenhuma, é o lugar que eu acho que você deve preferir, em primeiro lugar. É um site que eu, inclusive, já fiz uma conversa sobre ele. Recomendo que você assista, se você ainda não viu, depois dessa conversa aqui, porque eu esmiucei todas as opções que a gente pode usar na Fragrantica. Aqui, por exemplo, hoje, eu estou me focando numa dessas possibilidades, que é a página principal de um perfume, quando a gente entra lá na base de dados. É uma base de dados que tem aí, eu não lembro o número certo, mas eu acho que é mais de 90 mil perfumes cadastrados hoje. Se não é mais de 90 mil, está quase chegando em 90 mil. Então, é um lugar muito rico para a gente pesquisar a pirâmide olfativa de qualquer perfume. Da grandíssima maioria de perfumes, a gente vai encontrar lá na Fragrantica. Por isso, ela é a minha indicação principal. A Cora Colori está falando que Fragrantica é top. Realmente, a Fragrantica é maravilhosa. E aí, a Fragrantica, então, vem finalizar essa parte agora e mostrando para a gente que essas fontes elas vão ter, como eu disse, diferença entre riquezas de informação, diferença entre catálogo, e tudo isso a gente precisa considerar. Porque, por exemplo, o que é uma coisa interessante que eu acho que vale a gente comentar? Lá na Fragrantica, por exemplo, você vai ter uma ficha de cada perfume, uma página mesmo, onde você vai ter as informações principais ali. Quem criou, empresa, ano de lançamento, perfumista. Mas, por exemplo, o que eu sugeriria para você? Ir na Fragrantica e também tentar encontrar na página da empresa, na página do perfume oficial lá da empresa, e comparar as pirâmides. Eu já me deparei com uma situação que uma informação complementou a outra. E aí eu tive um panorama mais completo do que tinha naquele perfume. Teve um caso que eu fui no site da Guerlain, por exemplo, e normalmente quando é a página do perfume na empresa, eles se dão mais ao trabalho de contar um pouco mais a história do perfume em si, a história do porquê daquelas notas. Pode ser algo que te interesse. Por isso eu recomendaria primeiro a Fragrantica, mas também complementando com outras fontes, a saber, por exemplo, o próprio site da empresa que comercializa o perfume. Isso seria num primeiro momento. A Gisele está comentando que é incrível mesmo, viciante, realmente é. A gente, principalmente quando a gente vai para a Fragrantica com um objetivo, e eu vou ensinar um exercício para vocês no final,
a gente aproveita mais ainda. Eu lembro que quando eu fiz essa conversa da Fragrântica, a gente falou naquele dia sobre várias possibilidades. É uma coisa que os meus alunos fazem. Eu normalmente dou um exercício que usa a Fragrântica de base de dados, e quem se dedica, quem realmente faz, normalmente aproveita muito. E quando a gente chega na Fragrântica, esse é o meu próximo tópico. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender sobre um perfume é a família olfativa desse perfume. E como a gente vai considerar a Fragrântica como nossa base de dados principal, quais são as famílias olfativas que a gente encontra dentro dessa base de dados? Lembrando que famílias olfativas, ela se refere a grupos de perfumes que têm uma impressão olfativa dominante. Eu vou ter os perfumes florais, os perfumes fougère, são famílias olfativas caracterizadas então por terem perfumes com uma informação em comum. Na Fragrântica, a gente tem 7 famílias que você encontra lá, elas devidamente divididas, e são elas os perfumes cítricos, os perfumes aromáticos, que é onde estão os fougères também, os perfumes florais, os perfumes chypre, os perfumes amadeirados, os perfumes âmbar e os perfumes da família couro. São então 7 famílias olfativas nas quais todo aquele catálogo imenso estarão distribuídos. Cada família vai ter subfamílias também. A gente vai ter âmbar floral, a gente vai ter fougère especiado, fougère aromático, enfim. São várias possibilidades dentro de uma mesma família, mas o nosso foco principal agora é a família. A Cora está colocando aqui que o legal é que é um mix de descrições mais conservadoras e livres. Excelente comentário. E quando a gente junta esses universos de informação, a gente deixa o nosso leque ali de informações, a gente deixa o nosso estudo mais rico. Porque a gente está pegando aí referências diferentes, pontos de vista diferentes, para poder então fazer uma síntese e trazer a informação para o nosso universo. Muito bem colocado. E pesquisar na Fragrântica, para quem não tem familiaridade, não tem absolutamente dificuldade nenhuma. Quando você abre a página, você vai ter lá um espaço em branco para você digitar o nome do perfume que você está pesquisando. Às vezes a gente digita também o nome da marca e aparecem algumas opções. É muito fácil de pesquisar. 2 informações que você precisa é o nome do perfume e a marca. E às vezes tem determinados perfumes que tem, por exemplo, na forma de eau de toilette ou de parfum. Você só tem que se atentar a isso, porque você tem que saber exatamente qual é o perfume que você está pesquisando. E esse é um ponto fundamental. O nome do perfume, o nome da marca é interessante e a variação daquele perfume. Se ele tem algum nome, alguma informação complementar que ajuda a identificar. Senão, às vezes, você vai estar olhando a pirâmide errada e vai achar assim, meu Deus, mas que coisa mais diferente do que eu estava imaginando. Às vezes nem esse é o caso. Às vezes é que você digitou errado. Ou então não prestou atenção nas opções que apareceram. Primeiro ponto, então, a gente entrou na Fragrântica e a gente vai pesquisar esse perfume. E aí agora, deixa eu ver quantos, eu separei quatro aspectos que eu preciso falar com você, que são aspectos que costumam confundir muito a cabeça da gente quando a gente olha uma pirâmide. A proposta aqui é te ensinar, te provocar a ler a pirâmide, a olhar para a pirâmide de uma forma diferente. Então a gente precisa falar desses 4 pontos que causam confusão quando a gente se depara com uma pirâmide. Talvez você não tenha nenhuma dessas confusões. Bom para você, mas eu sei que tem muita gente que tem. Por isso que é importante a gente falar. O primeiro ponto que causa muita confusão é esse causa muita confusão. E às vezes as pessoas, quando se dão conta disso, ficam meio decepcionadas. E isso é natural. É achar
que só porque o nome de um material está ali, o nome de uma flor, por exemplo, está ali, significa que aquele perfume está usando o óleo essencial ou o absoluto, por exemplo, daquele material. Isso é muito comum. Às vezes a gente está lá, a gente olha, vê que um perfume está escrito Rosa de Maio, ou Rosa Damascena, ou então Jasmim Sambaca, Jasmim Real. Aí eu estou falando dos mais comuns. Muitas vezes, gente, o que está ali naquele perfume, estou falando principalmente dos perfumes da perfumaria mais contemporânea, perfumes que são mistos, que usam tanto o natural quanto o químico aromático. Muitas vezes, por questões de custo mesmo, o que está ali, às vezes, é uma molécula que é icônica, representativa daquele material. E o perfumista, a perfumista que criou, usou aquela molécula para trazer a ideia, muitas vezes uma ideia estilizada daquele material. Então não pense você que toda vez que você olhar uma pirâmide, está ali, tuberosa, ainda mais tuberosa, que é caríssima, outros materiais, necessariamente significa que você tem ali um absoluto, ou um óleo essencial, ou um CO2 daquele material. Não. Isso você tem que tirar da sua cabeça, aprender a olhar dessa forma que aquela flor, aquele material que está mostrado ali, ele vai dizer mais da intenção do perfumista, do cheiro, informação que ele quis trazer ao fazer aquele perfume e trazer então ou a matéria-prima natural ou então a matéria-prima de origem sintética, mas que ela traga, ela represente aquele material. Ficou claro? Coloquem aí para mim se ficou claro. E aí eu vou continuando. Outra coisa, que essa eu já recebi mais de uma vez dúvida, é o seguinte, é a gente achar que todas as notas de uma faceta olfativa, elas têm o mesmo tipo de volatilidade. Aí, por exemplo, mas floral não é nota de coração? Aí você vê uma flor colocada na saída do perfume e você não entende. Às vezes, mas amadeirado não é nota de base, tem uma madeira aqui na saída do perfume. Isso é uma outra confusão, é uma outra coisa que confunde muita gente, que é a gente achar que a faceta olfativa, que é ali o grupo de notas que tem aquela informação característica, amadeirado, por exemplo, vai estar sempre rigidamente colocado numa única categoria de volatilidade. Não, a gente vai ter notas que vão se comportar de forma diferente em termos de volatilidade dentro de uma mesma faceta. A gente tem, por exemplo, nota cítrica que dá para usar no coração, que é uma coisa que não é tão comum. Esse é outro tipo de coisa que você precisa aprender, prestar mais atenção a partir de agora, que quando você vê isso, não é para você assustar, é para você lembrar disso que eu estou te falando aqui, que muitas vezes uma faceta ela não é homogênea no que diz respeito à volatilidade. Essa é uma confusão muito comum. Eu vi que vocês entenderam, obrigado pelo retorno. E aí vocês vão me falando se entenderam os 4 tópicos. Eu falei do primeiro, falei do segundo, agora eu vou para o terceiro, que é outro que também causa muita dúvida, porque, gente, essa coisa de saída, coração e base, por mais que a gente gostaria que ela fosse didática, toda bem limitada, infelizmente não é assim. Ou felizmente também. É quando a pessoa se depara com uma nota colocada em posições diferentes. Uma vez eu recebi uma dúvida, Elton, mas a canela não é uma nota de coração? Mas eu vi um determinado perfume que a canela está colocada na saída. E aí? Como que funciona isso? Neroli, às vezes está na saída, às vezes no coração. Ylang Ylang, às vezes está na saída, às vezes está no coração. Essas notas, patchouli, eu já vi algumas pirâmides que o patchouli às vezes está na base e às vezes no coração. Isso é um outro tipo de coisa que causa muita confusão. São notas que podem ter mais de uma posição, notas que às vezes elas têm uma categorização dupla, múltipla, por assim dizer, e outra coisa, às vezes depende de onde o perfumista que criou o perfume quer que a informação daquela nota seja ressaltada. Daí a gente entender, a gente olhar para isso, quando a gente olhar uma pirâmide a partir de agora,
e entender que isso vem do fato de que não é tão didático assim essa separação saída, coração e base, e que tem notas que podem ser colocadas em mais de um lugar, dependendo da minha intenção. Muitas vezes o que está colocado ali é uma molécula daquela nota que tem uma volatilidade diferente daquela nota original, e ali ela vai aparecer daquele jeito, se for a minha intenção ao criar. Por isso que a gente vai entendendo, quando a gente mergulha nisso, que a perfumaria é bem mais complexa do que a gente imagina no primeiro momento. Cora está colocando aqui que tem uma tuberosa da Índia, diluída a 10%, que ficou vários dias forte na fita, parece base pela diluição. É um tipo de coisa que a gente observa, tá? É claro que no caso disso aí que você está falando, por exemplo, se você colocou ela na fita pré-diluída do jeito que ela estava, e se ela foi pré-diluída em miristato de isopropila, por exemplo, o próprio miristato de isopropila vai ajudar ela a fixar mais. Tem muita coisa para a gente considerar no quesito evaporação. E, por exemplo, essa tuberosa, ainda mais absoluto de tuberosa, ele tem absolutos de um modo geral, não todos, mas muitos, também tem a peculiaridade de irem bem para o caminho da base mesmo, por terem moléculas maiores, e isso interferir com a volatilidade como um todo daquele material. São muitas coisas que a gente precisa considerar aqui, tá? Ah, tá, você diluiu no álcool de cereais, mas você diluiu ela pura ou você diluiu ela a 10%? Porque normalmente a tuberosa ela é vendida a 10%, a menos que a sua fosse pura, tá? Mas de qualquer forma, tuberosa, absoluto de tuberosa, é um caso bastante particular e que para você entender isso, você teria, por exemplo, que comparar essa tuberosa com notas que são classicamente notas de base, como determinados amadeirados, notas resinosas, animálicas. Aí a gente conseguiria talvez encontrar uma diferença maior. Mas tudo faz parte disso que eu te falei aqui agora. Tá? Então, em termos de duração, a gente só pode comparar coisas que estão na mesma concentração. Não tem como, por exemplo, não é nem só a questão da concentração, esse negócio é mais enjoado do que isso, infelizmente. Eu tenho notas que vão durar mais por causa de uma determinada molécula que está presente, eu vou ter notas que vão durar mais por causa da concentração, e às vezes a gente pode achar que isso faz com que a nota dure mais, sendo que na verdade não é só um efeito da concentração. Esse estudo de evaporação comparativo é nele que a gente bate o martelo, entende? E a última coisa, falados então esses 3 pontos, a última coisa que confunde muito a gente, essa é divertidíssima, eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas são as notas mirabolantes. Notas mirabolantes são algumas coisas que você vai olhar a pirâmide de um perfume e você fala, não é possível que está aqui. Não é possível que tem cheiro desse negócio aqui. E aí eu tomei a liberdade de separar, eu fui lá na Fragrantica e separei alguns materiais bem inusitados que a gente encontra em pirâmides de perfumes. Olha só que coisa mais interessante. Argila, cobre, ovo, fogo, esse eu achei sensacional. Peixe, pólvora, perfume com nota de pólvora. Jeans, ar da montanha, esse eu ri demais. Pizza. Olha só, isso se vocês pesquisarem lá, vocês vão encontrar cada coisa muito mais mirabolante ainda. Outra confusão que você não pode fazer, que algumas pessoas fazem, é você achar, por exemplo, que tem óleo essencial desses negócios. Alguns até tem, mas você precisa entender que o que está ali, quando você tem essa informação muito mirabolante, o que basicamente a gente está querendo dizer ali é que aquilo ali é uma molécula ou algum acorde que traz a imagem olfativa, claro, daquilo ali, daquela informação que se quer passar, ok? Então você não acha que tem óleo essencial de peixe.
é normalmente uma composição que vai trazer a ideia do cheiro do peixe. Aí a gente precisa ficar atento e olhar isso. Ó, a Gisele está comentando aqui que já encontrou nota de bola de tênis e de dinheiro. Dinheiro eu vi também. Então a gente vai ter provavelmente não, certamente o que tem ali é um acorde, alguma molécula, alguma composição que lembra o cheiro desses materiais ou traz uma ideia disso, e aí a pessoa que criou está usando ali no universo de significado. Então é outra confusão que você não pode fazer. Com isso esclarecido, eu já espero que você já tenha, se você lembrar disso que eu falei, o seu olhar já vai mudar acerca de uma leitura de pirâmide quando você olhar. E aí eu vou até convidar você, depois da nossa conversa, você ir na Fragrântica e fazer esse exercício, essa brincadeira de pesquisar uma pirâmide de algum perfume que você queira, trazendo esse olhar do que a gente conversou aqui. E então, agora eu quero trazer para você o que você deve olhar ao ler uma pirâmide. Você vai lá, digitou o nome, achou o perfume que você queria, deu o clique e aí apareceu a página do perfume da Fragrântica. O que é interessante a gente olhar para a gente poder fazer uma melhor leitura de uma pirâmide? A primeira coisa, você vai ver logo no início, e eu estou usando mesmo o que a gente vê lá na Fragrântica, é você olhar os acordes principais que aquele perfume tem. Você vai ver que é uma informação que tem do lado direito, assim. É uma informação muito interessante, porque ali já vai te dar uma ideia de como que é o cheiro daquele perfume. Porque eles colocam lá especiado quente, especiado fresco, amadeirado, aromático, doce, abaunilhado, coisas desse tipo. A primeira informação é essa, para você já ter ali uma ideia de como que é o cheiro daquele perfume. E ela aparece logo de cara, por isso que eu estou colocando ela como primeira. Logo em seguida, você vai descer um pouquinho a informação e a próxima que eu vou pedir para você olhar é a família do perfume. É uma das primeiras informações que vem. O perfume tal é um perfume da família âmbar floral, por exemplo. Aí você já tem uma ideia. E aí você tem, por isso que é importante a gente estudar perfumaria, porque se você já tem um conhecimento do que é um perfume âmbar, você só de ler é um perfume âmbar floral, você já vai aí desconfiar do que pode ter ali. Se é âmbar, a gente vai pensar em acorde âmbar, e se a gente vai pensar em acorde âmbar, a gente vai pensar numa nota adocicada, que tem aí algumas notas que fazem parte do DNA âmbar. Por isso que é uma informação interessante. Até porque tem classificações de família que às vezes variam. E é interessante, às vezes você vai ler uma classificação na Fragrântica e no site da empresa vai estar uma classificação um pouquinho diferente. E aí você precisa prestar atenção nisso. Mas voltando para a nossa base de dados, informações que eu acho interessantes para você olhar também é o ano de lançamento desse perfume. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode usar, por exemplo, imagina que você está querendo fazer uma pesquisa de mercado de perfumes Fougère dos últimos 5 anos. Se você não olha para esse quesito de data de lançamento, você não vai ter a informação que você está buscando. Lá na Fragrântica, inclusive, você consegue refinar por período de tempo. Mas eu tô dizendo aqui de uma maneira mais crua, quando você olha a ficha do perfume. Então, família, ano de lançamento, uma informação muito interessante, a marca, a empresa que está lançando, vai que você está querendo se basear nos perfumes de uma marca tal. O que essa marca aqui está fazendo? Eu quero trabalhar aqui. Quero pegar uma inspiração para fazer perfumes usando esse tipo de nota. E uma outra informação que eu acho de vital importância. A gente está falando, eu normalmente, aqui na FSA, eu normalmente falo muito para quem faz perfumes ou quer aprender a fazer perfumes. Gente, a gente precisa olhar o perfumista ou a perfumista. Por quê? A gente precisa aprender a valorizar mais o criador. A gente normalmente valoriza muito a marca. Mas a pessoa mais importante do processo criativo, que é o perfumista ou a perfumista, às vezes você vai perceber, por exemplo,
que quando você conhece o trabalho do Jean-Claude Ellena, você vai gostar muito da proposta do Ellena e você vai querer conhecer vários perfumes que o Ellena fez. Ou então você vai querer olhar o que a Sofia Grossman fez, ou o que a Verônica Catto aqui do Brasil faz ou fez. Esse tipo de informação é fundamental. Olha o perfumista, porque você pode ter aí uma inspiração muito bacana. E depois disso, então, é a hora sim de você olhar a pirâmide propriamente dita, que é você olhar todas as notas que estão ali listadas ali na página daquele perfume. E aí, para você aproveitar melhor essa leitura, tem duas coisas que eu vou te indicar. A primeira delas é você olhar as notas propriamente. Que nota que está sendo usada aqui? Que nota que está presente aqui? Combinada com qual nota? Essa nota aqui, por exemplo, nossa, eu estou notando que esse perfume aqui tem jasmim e patchouli. Ah, mas aquele outro perfume que eu olhei também tinha jasmim e patchouli. Então quer dizer que são notas interessantes de combinar? Ou então você vê ali aquele perfume e tem duas notas que você nunca imaginou que fossem possíveis de estar no mesmo perfume. Olha, mais uma informação rica para você tirar. Olha, uma ideia de acorde, vou experimentar. Eu tive um caso assim. Teve um perfume como é que era o nome dele? Do Quantum Biche, que ele usou gengibre e cipreste no mesmo acorde. Eu achei aquilo muito interessante e fui fazer gengibre com cipreste. Eu amei o acorde. É um tipo de coisa que você pode fazer. Olhar a pirâmide para entender as notas em si, tirar ideias de combinação. Mas o mais importante, que é o segundo ponto, é o que eu quero dizer para você entender o caminho olfativo do acorde. Então, você vai olhar a pirâmide e você vai passar a olhar da seguinte forma. Uma pirâmide igual uma que eu olhei hoje cedo, ela tinha pimenta rosa, bergamota e mandarina vermelha na saída. Mais do que as notas, o que eu quero que você passe a desenvolver a partir de agora para melhorar a sua leitura de pirâmide? Ao invés de eu olhar, esse perfume aqui foi o Chuan Chu Sexy, da Carolina Herrera, que eu estava olhando hoje cedo. É um acorde de saída, é uma saída que tem pimenta rosa, mandarina e bergamota. Não, é uma saída cítrica especiada. Ou especiada cítrica. É isso que é interessante você começar a aprofundar. Porque, por exemplo, é uma saída cítrica especiada. Esse perfume em particular que eu estava olhando, ele tinha uma saída cítrica especiada, um coração floral, só tinha flor ali mesmo, e uma base que era uma base ambarada, uma base típica dos perfumes ambarados orientais. O oriental nem está usando mais o termo, mas é uma base, por exemplo, que tinha baunilha, que tinha patchouli, que é um elemento que muitas vezes associado com notas doces, pega o açúcar delas e joga para a estratosfera. Aí a gente começa a entender algumas coisas. Então, é muito diferente eu falar que um perfume tem pimenta rosa e mandarina e bergamota na saída, tem ali, por exemplo, rosa, jasmim e ylang no coração, e tem baunilha, patchouli, almíscar na base. Eu, por exemplo, falar, é um perfume que tem uma saída cítrica especiada, é um perfume que tem um coração floral, é um perfume que tem uma base ambarada. Isso vai me ajudando a entender melhor esse universo olfativo para a leitura de pirâmide. Se você começar a fazer isso, é claro que como que você vai saber isso? Estudando. Porque você tem que ter um conhecimento profundo de onde cada nota está. Como é que eu vou saber que é cítrico especiado se eu não sei o que é uma nota especiada e o que é uma nota cítrica? Aí é o desafio, aí é o seu trabalho, que é estudar e entender as notas nas suas individualidades. Mas o caminho que eu sugiro para você ler melhor uma pirâmide é esse que eu estou te passando aqui. A Gisele comentou aqui que ama as criações da Verônica Catto, também gosto muito. E a Cora está colocando que é uma saída bonita. É realmente uma saída muito bonita. São notas que combinadas ficam maravilhosas. Tá?
E agora eu estou chegando no final, onde eu vou trazer para você 4 pontos com um exercício no último do que você ganha quando você aprende a olhar para a pirâmide com esse novo olhar que eu espero estar despertando em você agora. Primeira coisa que você ganha é a possibilidade de escolher ou descobrir novos perfumes para você. Você se dando ao trabalho de brincar, de pesquisar, para fuçar mesmo, para tirar um tempo e ficar brincando de entrar na Fragrântica. Você pode descobrir ou então encontrar, redescobrir, perceber coisas que você não tinha percebido em perfumes para você usar. Essa é uma grande possibilidade, tá? Quem chegou aqui, Aroma Flor de Lis, OB, que pena que eu cheguei no final. Não se preocupe, meu bem, é só você assistir depois. Essa live vai ficar gravada, tá bom? Deva, São Tomé das Letras, presente. Seja bem-vindo. Esse é o primeiro ponto, que você ganha lendo a pirâmide dessa forma, olhando para a pirâmide desse jeito. É você descobrir novas possibilidades. Gente, é uma delícia fazer isso. Às vezes aí a gente está, em vez de a gente ficar em algumas redes sociais aí, que muitas vezes a gente perde o tempo, a gente pode, por exemplo, brincar de pesquisar perfume na Fragrântica e analisar as pirâmides, olhar para elas e descobrir coisas novas. Segundo ponto que eu separei, ele é meio óbvio, mas o óbvio muitas vezes tem que ser dito. É o aumento do seu conhecimento de perfumaria. Isso aí é maravilhoso. É uma coisa de graça que você tem ali e que você vai aumentar o seu conhecimento. Você começa a ver, por exemplo, que todos os perfumes de um determinado grupo, eles têm tal e tal nota. Aí você já vai começando a associar. Então se eu quero criar um perfume assim, talvez eu possa usar aquela nota. O seu conhecimento de perfumaria vai aumentando muito, mas você tem que se dedicar. Outra coisa que, na verdade, eu já até contei, é uma fonte maravilhosa de ideias e inspirações. Mas é imensa. Você pode usar aí para poder criar ideia de acorde, criar ideia de perfume e vai encontrar coisas muito interessantes. Eu sempre gosto de falar que é interessante você criar coisas originais. E isso realmente é uma coisa, até nos dias de hoje, é uma coisa que está precisando. Mas você não precisa prescindir dessa fonte riquíssima, que é essa base de dados de perfume. Você pode juntar os dois universos. Você pode olhar um perfume, por exemplo, e usar aquele perfume como uma inspiração, sempre lembrando de trazer o seu toque pessoal. É o terceiro ponto. O último é para vocês que estão aqui, que gostam ou querem aprender a criar perfumes personalizados. Eu deixei para o final a cereja do bolo, que eu vou propor um exercício que vocês podem fazer. Não precisa ser só com esse objetivo, mas ele foi feito para ajudar pessoas que gostam ou querem aprender a criar perfumes personalizados. É muito simples, mas você não tem ideia do tamanho, do poder desse exercício. E ele tem 3 etapas, muito fáceis de fazer. O desafio vai ser o que você vai fazer depois do final do exercício. O exercício é o seguinte: imagina que você vai criar um perfume personalizado, talvez para você, talvez para outra pessoa. Primeira coisa que você vai fazer é uma lista de perfumes. Anota aí. Primeiro passo, fazer uma lista de perfumes. O que tem nessa lista de perfumes? Perfumes que você já usa e gosta muito. Perfumes que você sente em outras pessoas que você gosta muito. Perfumes que você, às vezes, tem muita curiosidade de experimentar. Você pode colocar esses 3 tipos de informação, mas principalmente perfumes que você já usa ou usou e gostou em você e perfumes que você gosta muito, não necessariamente em você, às vezes em outras pessoas. Fazer uma lista. Não tem um número obrigatório de perfumes que você colocar aí, mas por favor não coloque só 2, porque aí o seu universo amostral vai ser muito pobre. Eu sugeriria pelo menos uns 10. E pode extrapolar aí um pouquinho se precisar. Para você mesmo treinar o exercício. Esse é o primeiro passo, a lista de perfumes. Qual que é o segundo passo? É hora de ir para a Fragrântica e colocar a mão na massa. Você vai entrar na pirâmide de cada perfume e eu sugiro que você anote, faz uma tabela
com as notas de saída, coração e base de cada um desses perfumes. É o segundo passo. O segundo e o terceiro são os mais trabalhosos. Mas o terceiro vai exigir mais de você. O segundo é copiar e colar. Você vai literalmente copiar e colar as pirâmides desses perfumes. Você pode, por exemplo, complementar. Você pode, por exemplo, colocar o nome do perfumista. Vai que você percebe que tem a mesma pessoa ali envolvida em vários desses perfumes. Esse é o segundo passo. Primeiro, a lista de perfumes. O segundo, a tabela desses perfumes com notas de saída, coração e base. Dá um pouquinho de trabalho, mas quando você se familiariza, fica uma delícia. E aí a gente vai para a última etapa. Essa vai exigir mais de você, porque aí você vai ter que treinar isso que eu falei agora há pouco, de olhar para o acorde de uma maneira mais profunda do que simplesmente ver que tem pimenta rosa, mandarina e bergamota. É a hora de você analisar essas pirâmides. Tem uma nota ou mais de uma que estão aparecendo mais de uma vez nesses perfumes, e isso é uma informação que você já tem que destacar. Esses perfumes aqui dessa lista, a maioria deles tem ylang-ylang, a maioria deles tem gengibre. Esse é um ponto para você olhar, é um ponto mais fácil de olhar quando você vê repetição de notas. Mas tem um mais importante ainda, que é você perceber repetição de caminho olfativo. Você vai perceber, por exemplo, que a maioria dos perfumes é da família Chypre. Ou então você vai perceber que a maioria dos perfumes tem um coração floral. Ou tem uma base amadeirada. É esse tipo de análise que é o pulo do gato para você tirar tudo de informação que esse exercício vai te propiciar. A partir daí, você já vai poder, por exemplo, imagina que você vai se encontrar com uma pessoa ou vai propor um perfume para uma pessoa personalizado, você já vai ter aqui agora um background de informações muito maior, porque você analisou a fundo esse universo de gostos dessa pessoa, seja ela você ou outra pessoa, tá? A Cora colocou um nome muito bonito, anamnese olfativa. Lindo, lindo, anamnese olfativa. E é isso que você vai fazer. Você vai perceber caminhos de similaridade para poder, então, se você tiver paciência de fazer isso, você vai ganhar muito. Porque, além disso, você vai crescer como profissional e como criador. Certo? Bom, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Era isso que eu ia falar. Só isso tudo. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Estou dentro do tempo. Então eu vou deixar aqui, se vocês quiserem fazer algum comentário, agora é hora de fazê-lo. É uma delícia fazer isso, gente. Eu adoro fazer. Às vezes eu vou montar, quando eu monto aula de famílias específicas de perfume, eu gosto muito de fazer esse exercício para poder notar alguns padrões, algumas coisas. É bem legal. Vocês não vão se arrepender de fazer, não. E aí aproveitem isso para poder, se você cria esse tipo de perfume personalizado, aqui é um lugar maravilhoso para você poder ajudar o seu processo criativo, embora ele tenha outras etapas, é claro. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar é que quando você olha, por exemplo, a data de lançamento, você vai notar, por exemplo, que tem determinados perfumes que hoje já tem matéria-prima que está descrita ali que nem é usada mais. Se a gente pegar aí alguns perfumes da década de 20, de 30, a gente vai ver provavelmente lá civeta, almíscar, castório, coisa que hoje a gente não usa no natural como era usado. Provavelmente vai ser uma reconstituição de químico aromático, tá? Deixa eu ver aqui. A Deva está perguntando se eu tenho previsão da outra turma e quando. Ô, querida, eu estou finalizando a atualização do curso, então na hora que você entrar, vai estar um curso fresquinho, com as aulas todas atualizadas. Eu ainda não tenho a previsão exata, porque eu atrasei um pouco mais do que eu gostaria, tá? Mas não está demorando, não.
eu acredito que seja esse mês ou o próximo, tá? Esse ano, com certeza, mas deve ser esse mês agora ou o próximo, tá bom? Agora vou fazer o meu para praticar e fora que a gente começa a entender o porquê gostamos de determinados perfumes. Exatamente. Vai trazendo muito mais clareza, tá? Aroma, flor de lis. Obrigado você por estar aqui. Sinta-se convidado para poder participar dos nossos outros encontros, tá? Seiva botânica. Tenho dúvidas sobre o que caracteriza Chypre e Fougère. Meu bem, isso vai ter que ficar para um outro momento, tá? Porque tem várias coisas que caracterizam um Chypre e um Fougère, que são famílias específicas e que tá um pouco fora do nosso escopo aqui de hoje, mas isso no futuro eu posso falar também, tá bom? Uma coisa que você já pode fazer, seiva botânica, você pode pesquisar perfumes Chypre na Fragrântica, desse jeito que eu te falei, e você vai começar a notar alguns padrões. Faz isso, aí. Vai na Fragrântica, pesquisa 10 perfumes Chypre, 10 perfumes Fougère, e aí você vai começar a notar algumas similaridades. Faz isso de exercício, usa essa ideia que eu te falei, e você vai começar a perceber algumas coisas bem interessantes. E se você tiver em dúvida, por exemplo, mas eu não sei exemplos de perfume Chypre, aí eu convido você a ir no nosso querido oráculo, o Google, e pesquisar exemplos de perfume Chypre famosos, exemplos de perfume Fougère famoso. Eu vou te dar um de cada, de uma marca daqui do Brasil, que é o Boticário. Um Chypre típico é o Élysée e um Fougère típico é o Arbo, já para você ter um ponto de partida. E vale comentar que família Chypre e família Fougère são maravilhosas, eu adoro as duas. São muito interessantes, muito maravilhosas. Quem quer adivinhar o que eu estou cheirando aqui? É uma nota floral muito alegre, muito multifacetada, de uma flor que faz a gente sorrir muito. É um cheiro que eu adoro sentir. E aí, então, se vocês não tiverem mais nenhum comentário, eu já vou, então, para o nosso encerramento. A Cora foi cirúrgica aqui, né? Adivinhou que eu estou cheirando ylang-ylang. Eu estou mesmo cheirando ylang-ylang. Essa é uma das variações do ylang, o ylang completo, que eu adoro sentir. Ela me faz sentir muita alegria, é uma nota que eu adoro. Acertou na mosca. Tá bom, gente? Vou então agora me despedir de vocês. Obrigado por vocês que ficaram aqui comigo até agora. Obrigado vocês que vão assistir depois. E convido vocês depois então para conhecer mais aqui da FSA. Eu estou sempre colocando aí conteúdos muito ricos do mundo da perfumaria. E nas nossas conversas perfumadas a gente também traz aí temas que são muito importantes, tá bom? Deixa eu ver se vocês têm alguma coisa aqui. O ylang completo realmente é ótimo, muito bacana. Uma ótima tarde para vocês, um ótimo fim de semana e então, abiantou!